Vamos falar um pouco mais sobre o assunto? Está aqui Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia. Tudo bem, Piotr? Nogueira, esse não era o governo que... Por que tem tanta desoneração no país? Vamos fazer quem não paga imposto passar a pagar para fechar a conta do arcabouço? O governo está anunciando desoneração para o setor automotivo? Exato. E na base... perguntar de novo, qual é a lógica? Nenhuma. Nenhuma. E na base do improviso. Eu estou estarrecido com a informação trazida pelo Marcelo Matos, que ainda vai demorar 15 dias para o Ministério da Fazenda organizar tudo isso, com o risco de o mercado de veículos ficar paralisado 15 dias. Afinal de contas, você, consumidor, se sabe que daqui 15 dias o veículo pode ficar mais barato, você, em tese, vai aguardar os 15 dias. E se demorar um mês? Você vai aguardar um mês? O mercado vai parar durante o mês? Agora, o ponto central aqui, Piotr, é o seguinte: o maior problema hoje do setor automotivo é o financiamento, que está muito caro, os juros estão muito elevados no Brasil. Portanto, o governo Lula tem que ajudar o Banco Central a cortar juros, enxugando o gasto e não abrindo mão de receita. Então tem um erro aí, Piotr, na origem. O governo não entendeu que não adianta ficar fazendo remendo, corta um pouquinho de imposto ali ou acolá, porque isso vai apenas ajudar no curtíssimo prazo um setor que é muito importante como o automotivo, mas que tem gargalos mais profundos. Além de taxa de juros, precisa de mais competitividade aqui no Brasil. Conhece aquela de, em vez de resolver com antibiótico, fica dando analgésico para tirar a dor? É isso. Só que uma hora a infecção ganha, né? Exatamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. A metáfora é horrível, mas não tem como evitar, né? Bom, a medida é a redução de IPI, PIS e COFINS. Todos os impostos federais, tá? Perfeito. Do governo que diz, vamos parar com as desonerações. Ah, Deus santo, mas vamos lá. O impacto, queda de 1,5%, de 1,5% a 10,79% no valor do carro. Isso. Para você ter um carro mais acessível. Os critérios, para maior desconto, carros mais baratos, até R$120 mil. Isso é o mais barato no Brasil. Carros menos poluentes, tudo bem, é uma questão ambiental, que o governo brasileiro, o governo Lula, naquele momento da crise de 2008, 2009, os Estados Unidos deram dinheiro para as montadoras para salvar, mas fez uma série de exigências, entre elas ser um carro menos poluente. O governo brasileiro, na época, deu dinheiro e não pediu nada em troca. Exato. Né? E carros com mais peças nacionais. Piotr, qual é o ponto aqui? Hoje, o carro mais barato no mercado custa R$69 mil. Se pegar o limite de 10,79%... Você chama de um carro pelado, é isso? Exato. Esse é o nome você sabe dessa expressão. O carro que não tem muito acessório, enfim. Exato. O tecido do banco é muito ruim, essas coisas todas. Exato. E ainda que consiga esse desconto máximo de 10,79%, vai cair ali próximo de R$60 mil. Convenhamos, R$60 mil num país que tem salário mínimo de R$1.320 está longe de ser um carro popular. Então, eu acho que o governo está perdido, Piotr, na ânsia de tentar salvar um setor que é importante, gerador de empregos, talvez pelo histórico do presidente Lula, metalúrgico, do ABC, né? Nessa ânsia, ele vai abrir mão de arrecadação, o que vai piorar as contas públicas e não vai conseguir alavancar as vendas. Porque, insisto, o brasileiro não tem R$60 mil para comprar um carro à vista. As pessoas financiam. Sim. Com essa taxa de juros, o financiamento está proibitivo. Qual é a solução? Ajudar o Banco Central a reduzir juros. Aí sim você vai fomentar essa indústria. Como é que você ajuda o Banco Central? Cortando gastos e não abrindo mão de receita, que é o que o governo vai fazer. Nogueira, daqui a pouco você volta para falar do mercado. Volto sim. Agora, cortar gasto quer dizer enxugar o governo. Enxugando o governo, claro, o governo precisa de menos dinheiro. Precisando de menos dinheiro, ele pode desburocratizar o país, reduzir impostos, e aí a economia naturalmente acontece, como aconteceu no ano passado durante o governo Bolsonaro, apesar da pandemia da guerra da Ucrânia. O governo está indo exatamente no sentido contrário e fica dando, digamos, quase que peanuts, né? Amendoim para a indústria. Para esse setor dá um pouquinho mais de desoneração, um benefício aqui, um benefício ali, e não se discute o essencial, reduzir o tamanho do Estado e a reforma tributária para valer. 4 horas e 46